combate da discriminação. De antemão, já falo com vocês que esse evento está sendo gravado e peço que durante a explanação das nossas convidadas, vocês mantenham o microfone desligado, por favor. Nós vamos iniciar, então, com a apresentação, né, uma apresentação cultural da Nayane. A Nayane, né, ou MC Nay, ela é rapper, tem 19 anos, jovem, negra, periférica. Ela é também poetisa, palestrante com os temas, tendo como foco os temas valorização da vida, violência sexual e empoderamento feminino. Ela faz parte do movimento estudantil da AMES BH e é nascida e criada na região do Barreiro, no Vale do Jatobá. Então, Nayane, fica à vontade, né? O espaço é seu, fica à vontade. E é isso, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Certo? Então, como ela falou um pouquinho de mim, eu não preciso falar mais, né? Nessa temática da juventude também. E eu quero deixar um verso para você, vou recitar a música do MPB, só Deus pode me julgar. Vamos lá? Mas é preciso muito mais para me fazer recuar. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Olhos abertos fixados para o céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Fechar a boca que não expõe meus pensamentos, com receio que eles possam causar constrangimento. Será que é isso? Não cumprir o compromisso, abaixar a cabeça e se manter omisso? A hipocrisia, a demagogia, que impede a orgia, sem ideologia. A maioria fala do amor no singular. Se eu falo de amor, é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui, nem no estrangeiro. Uma das piores distribuições de renda. Antes de morrer, talvez você me entenda. Confesso para ti que é difícil entender. No país do carnaval, o povo nem tem o que comer. Se é artista, conquistar para mim é pouco. Não sou nada disso, sou apenas mais um louco, clamando por justiça e igualdade social. Preto, pobre, é parecido, mas não é igual. É natural o que fazem no Senado. Quem engana o povo simplesmente não é caçado, abrindo do seu mandato, nas próximas eleições, bota a cara como candidato, povo sem memória, caso esquecido, não foi assim comigo, fiquei como bandido. Mantenho minha cabeça em pé, falo o que quiser, pode vir que já é, sem dar marcha a ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É isso. Obrigada, Nayane. O espaço é aberto para você. Quer falar mais alguma coisa? À vontade. Olha, já que está aberto, eu vou falar mais uma coisinha assim, né? Pegando um pouco de que todos nós estamos passando nessa situação atual de pandemia. Quero dar um recado para a juventude, sabe? Que eles vão se fortalecer perante a isso, que a gente sabe que nós, juventude, estamos muito prejudicados, principalmente quem mora em periferia. Já não tinha oportunidade, agora muito menos. Então, imagina como essa classe toda está diante a isso, sabe? Sofrendo muito. A falta de desempenho escolar também, que já acontecia, hoje em dia está mais. Muitas pessoas não estão conseguindo fazer as pendências escolares e muitas crianças também estão jogadas na rua, sem ter o que comer, as mães até deixam mesmo. Então, meus olhares é que essa semana possa ser lembrada também por essa juventude que está perecendo, sabe? Estão precisando de ajuda. Creio que a taxa de depressão nesse período de pandemia vem crescendo muito mais, muito mais, porque a gente sabe que em periferia não tem Netflix, não tem televisão, não tem videogame, então é muito rua, o pessoal é rua pela rua mesmo, e correndo atrás da manhã. Então, o que eu peço mesmo é só o fortalecimento e que os horários venham a ser mais pela juventude, porque todas elas, as crianças também, são o futuro. E é isso. Obrigada, Nayane. Obrigada pela contribuição, pela apresentação, né, e também pela sua fala, assim, que demarca a importância, né, de observarmos não só, né, o combate à discriminação, mas as especificidades das diversas juventudes, né, no caso da juventude periférica e especialmente nesse momento de pandemia, né, de tantas questões que estamos vivendo. Obrigada, viu? E aí, gente, só mais um. Obrigada a você.
Só mais um recado que eu me esqueci de falar no início. Agora nós vamos passar, então, para as 3 falas, né, das demais convidadas. E, novamente, eu convido vocês a manter o microfone desligado, mas o chat podem, durante a explanação, ir mandando as questões. E aí, depois das 3, nós vamos abrir, né, para as perguntas e observar as questões que foram colocadas no chat ao longo do encontro, ok? Então, agora eu vou começar com a Thaís Alves. Thaís, à vontade, né? Pode abrir seu microfone e falar. E aí depois a gente segue, então. E a Thaís, cada uma das convidadas vão ter em torno de 15, 20 minutos para poder fazer a sua apresentação. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas e a todos. Thaís, seu Vocês me microfone está com ouvem? interferência. Agora arrumou? Eu melhorei aqui um pouquinho. Mexi aqui. Oh. Para mim, continua. Parece o pessoal. Tá chiando? Tá? Então, talvez seja agora já volta normal. Pode seguir. Tá bom, obrigada. Mas se tiver dando ruim, vocês falam aí, tá, gente? Então, boa tarde, né, a todas e a todos, especialmente as colegas que estão compondo essa mesa. Dizer do orgulho, da honra e da felicidade que é compor uma mesa de mulheres, de psicólogas, de jovens, às vésperas, né, do dia da psicóloga e às vésperas do meu aniversário, né, eu faço aniversário amanhã, e aí escolhi ainda essa profissão, né, então eu costumo dizer que um dia é meu e no outro dia é meu de novo. Fico muito feliz de poder participar, especificamente representando, né, a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da subsede Centro-Oeste, na cidade de Divinópolis, em que eu sou nascida, em que eu moro, né, resido, e que já trabalhei. Hoje não trabalho mais em Divinópolis, mas já trabalhei. É difícil começar a falar alguma coisa, principalmente depois da Nayane, né, depois do que ela falou, acho que foi muito, para mim, foi bem intenso, assim, o que ela trouxe. Eu tenho pensado muito, né, na questão da evasão escolar, né, dessa ausência, desse vácuo que está sendo criado na vida dos estudantes e das estudantes brasileiras, sobretudo da população periférica, né, na qual eu me incluo. Então, fui uma aluna de escola pública durante toda a minha vida, estudei com políticas públicas, né, então fiz curso superior, sou psicóloga por conta do ProUni, né, fui uma bolsista do ProUni, cotista, e hoje estudo na pós-graduação numa universidade pública, um curso que foi muito expandido durante os governos de esquerda do Brasil, que tanto contribuíram para que pessoas como eu estivessem aqui hoje e tivessem títulos e pudessem falar a partir da minha experiência de psicóloga. Estou realmente bem emocionada. Meu currículo, né, acho que isso precisa ser falado antes, acho que eu já falei do currículo que mais importa para mim, que é esse, mas eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, sou mestranda em psicologia, em fundamentos teóricos e filosóficos da psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, trabalho com reforma psiquiátrica e clínica psicanalítica, né, trabalho com políticas de saúde mental, no meu trabalho, na minha pesquisa, e trabalhei também na ponta, né, como psicóloga da saúde mental em Divinópolis, durante alguns anos, e hoje leciono psicologia, tenho alunas e alunos aqui, que me deixam muito feliz, leciono psicologia também há alguns anos, o que me aumenta a responsabilidade, compõe a Comissão de Gênero e Diversidade Sexual do CRP na subsede de Divinópolis, como já falei para vocês, e represento o CRP no Conselho Municipal de Direitos das Mulheres de Divinópolis. Eu vou começar a minha fala
E, assim, foram muitas coisas, né, que eu pensei em trazer, e o tempo não é muito, mas a vontade de falar é imensa, e a capacidade de falar também é grande, que eu falo muito. Eu pensei em trazer tanta coisa, mas na nossa conversa, né, de sexta-feira, uma coisa me foi muito cara, e eu penso que eu preciso falar sobre isso, que é o trabalho de divulgar, né, e de fazer reverências ao Conselho Regional de Psicologia, e aí, mais fortemente, a subsede Centro-Oeste, né, fixada no município de Divinópolis, por compor, por construir e por acreditar numa comissão de diversidade sexual e gênero. Faço aqui reverências à figura da Marília, né, que era conselheira na época em que a gente iniciou a comissão, que foi minha supervisora de estágio, fui estagiária dela enquanto eu era estudante de psicologia, e que impulsionou o trabalho de tantos e tantas outras psicólogas jovens. Tem que botar o óculos, senão eu não vejo vocês. Para que a gente criasse e para que a gente trabalhasse mais fortemente nessa comissão. Então, a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Subsede Centro-Oeste, no meu entender, é uma comissão vital e é uma comissão que transforma a realidade de estudantes de psicologia e de psicólogas, porque qualifica o trabalho, porque qualifica a formação, e a formação acadêmica, a formação prática, a formação teórica, mas, sobretudo, a formação humana, porque é um espaço aberto, porque é um espaço de discussão e porque é um espaço em que recebe-se todas as pessoas que desejem e que se impliquem na construção de uma psicologia que se faça pensando com compromisso social, pensando de fato na autonomia, na emancipação e na construção de uma sociedade que seja um dia, quem sabe, igualitária e que seja um dia, quem sabe, plural, como é o chamado mais forte da psicologia, né? Essa construção, então, dessa comissão de gênero, diversidade sexual, ela, no meu entender, é uma construção que desaba a ideia de um Conselho Regional de Psicologia que é burocrático, né, que se encarrega de fazer resoluções, que se encarrega de discutir questões orçamentárias, questões de anuidade, não sei, essas questões miúdas, mas que me parece que no debate público tem ganhado tanto espaço, né, mas pelo meu olhar, essas comissões, elas desabam esse olhar de que o Conselho Regional de Psicologia é um espaço burocrático, é um espaço tecnicista, porque essas comissões, elas constroem um espaço da psicologia em que as pessoas podem chegar, em que as pessoas podem se fazer e que elas podem se construir. Então, nas nossas comissões, a gente tem estudantes de psicologia, a gente tem professores de história, a gente tem professores de psicologia, a gente tem psicólogas e psicólogos, a gente tem jovens estudantes de psicologia ou de outros cursos, jovens gays, jovens héteros, jovens cis, jovens trans, e não jovens também, né? Mas a gente tem uma pluralidade de pessoas, de identidades, de construções, que é o que a psicologia precisa construir e que é o espaço que nós sempre sonhamos em construir quando pensamos essa comissão. Essa comissão qualifica o trabalho de estudantes e de psicólogas para que as pessoas que eles se dispõem a atender, se dispõem a acompanhar, sejam de fato atendidas e acompanhadas nas suas particularidades, nas suas questões mais internas e mais urgentes, nesse chamado que muitas vezes a sociedade tem feito quando quer desqualificar os estudos de gênero, quando quer desqualificar os estudos raciais, de que são estudos ou de que são grupos identitários. A gente, então, trabalha dentro dessas comissões, entendendo que gênero, raça e classe não são questões meramente identitárias, são questões de subjetivação, são formas como os sujeitos se constroem, se afirmam na sociedade, são questões políticas, são questões culturais, são questões sociais, econômicas, são questões de saúde, são questões de assistência,
são questões de trabalho, são questões humanas. Então, discutir gênero, discutir diversidade sexual, discutir raça, não são questões meramente identitárias. Não é uma disputa por uma narrativa ou por outra. Não é um embate, não é uma separação, não é uma fragmentação da categoria profissional. Porque se alguma ou algum psicólogo entende que discutir raça e discutir gênero e estudar e aprofundar essas questões seja dividir uma categoria, com certeza essa pessoa não tem uma concepção próxima da psicologia como a psicologia se coloca nos dias de hoje. Talvez essa pessoa ainda esteja presa a uma psicologia experimental, a uma psicologia positivista ou algo do tipo. Mas que a psicologia, ela precisa avançar e ela precisa acompanhar o seu tempo. Eu fico pensando que essa experiência que a gente está vivendo agora é uma experiência em que a psicologia se atualiza, em que a psicologia encarna o seu papel mais sublime, que é de chegar às pessoas. Então, de que há muitas pessoas que nesse momento talvez não pudessem acompanhar um evento na sede ou na subsede, mas que hoje tem essa possibilidade, é claro que através de um evento não tão feliz assim, que é uma pandemia, mas que tem essa possibilidade de fazer, de acompanhar essas discussões, e eu sou só a primeira de maravilhosas que vão compor essa mesa e trazer contribuições muito efetivas para a vida de vocês, mas que essa possibilidade também é oferecida por um conselho e por uma psicologia que se atualiza e que encarna o papel e o dever do seu tempo. Então, eu penso que as comissões dos conselhos e do Conselho Regional de Psicologia são papéis e são embates travados numa psicologia que encarna o seu tempo e a realidade do seu tempo. O tema, né, dessa mesa é juventude, né? Juventude, gênero e questões raciais na atualidade. Eu penso que é muito difícil falar sobre isso, sobretudo falar sobre isso num tempo curto, né? A gente poderia, não sei, fazer uma série sobre isso e nunca se esgotaria esse tema, principalmente no Brasil, que é um país muito triste para se falar sobre essas questões. Para focar um pouco mais nesse tema, assim, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu também já posso me encaminhar para finalizar, eu trago um pequeno trecho de um autor que é muito citado, e principalmente agora, né, nesse tempo em que houve aí... Eu não estou entendendo muito bem, estou querendo entender ainda o que rolou, quem sabe daqui a um tempo a gente entenda, que foi esse movimento antirracista, né, que o professor Silvão Almeida muito bem qualificou de micareta antirracista, e aí fica aí a provocação para nós brancas é ótimo, para as brancas e para as pretas, né, no que isso vai implicar, mas necropolítica, né, esse conceito tão citado, tão apropriado pelas pessoas, do professor Achille Mbembe, que é um camaronês, né, que trabalha com questões muito aprofundadas da filosofia já há um bom tempo e foi descoberto agora. Eu trago uma citação dele desse livro Necropolítica. As execuções a céu aberto somam-se às matanças invisíveis. Um outro trecho que eu trago é o trecho que a Nayane usou de MV Bill na abertura agora. Preto, pobre é parecido, mas não é igual. E um outro trecho que eu trago, não é bem de uma obra, mas é uma fala que ficou para mim muito emblemática, quando na eleição de 2018, o homem que hoje ocupa, né, a cadeira presidencial foi eleito, e Conceição Evaristo disse que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Essas três citações, esses três fragmentos, né, de três ícones, de três pessoas que já modificaram o mundo apenas por existirem, eu vou utilizar para dizer um pouco sobre o que são essas três coisas, né? O que é pensar juventude, o que é pensar gênero, o que é pensar racismo dentro da psicologia hoje.
Primeiro, é localizar que nós estamos no Brasil, um país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E isso é um trecho de uma música do Racionais MCs dos anos 90. Capítulo 4, versículo 3. Assim, sucesso, né? Talvez o maior clássico de Racionais MCs. Mas que hoje é dia 25/8/2020 e nada mudou. Continua mais atual do que nunca. Para falar sobre gênero, eu posso utilizar o dado de que a cada 15 minutos uma menina é estuprada no Brasil. E de que, semana passada, fundamentalistas religiosos tentaram invadir um hospital para impedir a interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos, que foi estuprada durante 4 anos por uma pessoa da sua família. E para falar de racismo, eu vou usar o mesmo trecho. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Mas a gente poderia usar de que as mulheres negras ocupam os piores índices de violência doméstica, têm os piores salários, são as que menos conseguem uma recolocação profissional, por exemplo, agora no momento de pandemia, em que muitas demissões acontecem, né? De que são as mulheres negras que estão vendo seus filhos serem assassinados, de que hoje estão vendo seus filhos sem escola, sem merenda e sem nenhuma perspectiva de futuro. Diante disso, eu trago esses trechos para afirmar que uma psicologia que não discuta esses temas e que não se aprofunde sobre esses temas é um estelionato profissional. Não há como fazer psicologia se não se aprofunda sobre essas questões, se não se leva em conta o país em que estamos construindo psicologia, se não se leva em conta o momento político em que estamos inseridos. Não é possível construir uma psicologia distante dessas questões, dizendo então e se protegendo atrás desse escudo de que vocês são identitários, vocês querem dividir a sociedade, porque essa sociedade, que é a sociedade em que nós estamos inseridos, ela foi dividida em 1500. A divisão do Brasil é a fundação do Brasil. E a democracia racial, ela nunca existiu. Nunca existiu. Primeiro, a gente pode olhar, inclusive, para a nossa categoria profissional. Quantos e quantas psicólogas negras e negros você conhece? Você já foi atendido? Quantos profissionais brancos e brancas você conhece que se aprofundam, estudam sobre racismo, mesmo trabalhando no PSF, mesmo trabalhando com política de assistência social, atendendo pessoas negras todos os dias? Eles consideram os aprofundamentos das questões raciais nos atendimentos que eles fazem, ou eles entendem que eles estão fazendo um atendimento em saúde? Quando eles estão considerando a saúde mental lá no CAPS, eles entendem que as pessoas negras são mais vulneráveis, por exemplo, do ponto de vista da dependência química, porque elas moram nos piores lugares da cidade, em que o tráfico de drogas toma conta, em que elas são ameaçadas pelo tráfico de drogas, por exemplo, o que dificulta muito o tratamento em dependência química, ou que os pacientes mais vulneráveis do ponto de vista da situação de rua também são negros, porque a esmagadora maioria da população de rua é negra, e que, portanto, se algum paciente tem vulnerabilidades socioeconômicas, ele tem mais possibilidade de um dia também se tornar população de rua, de um dia também se tornar dependente químico, e que isso não é um mero acaso ou coincidência, e muito menos que isso é porque ele tem predisposição a desenvolver essas coisas, mas porque há uma localização e um processo social, político, cultural e colonizante que aprofunda essas questões no Brasil. Bom, a gente está vivendo um desafio colocado pela pandemia, que é de fazer psicologia nessa situação. A psicologia precisa da palavra, a psicologia precisa do encontro, a psicologia se constrói dessa maneira. E muito disso, nesse momento, não é possível.
E aí eu acho que eu vou pegar, para fechar, a Conceição Evaristo. Assim. A psicologia parece que há um tempo, eu falo isso muito com os meus amigos, eu acho que eu tenho alguns amigos que estão aqui, eles vão saber. Eu tenho uma preocupação, assim, há algum tempo com a psicologia, porque de repente eu fico achando que a psicologia vai acabar. Assim, eu já tive muitos momentos em que eu achava assim, a psicologia vai acabar, a psicologia não vai dar conta. A gente não vai dar conta do que está se tornando a vida, do que está se tornando a experiência humana. Eu não sei, não sei se vai fazer sentido. Essa coisa de coach, né? Essa coisa desqualificada que de repente entra na nossa profissão e toma as pessoas de alguma maneira, né? Isso caiu por terra, para mim, pelo menos, agora, durante a pandemia, porque eu sou psicóloga clínica e eu nunca atendi tanto na minha vida, nunca. A clínica em que eu trabalho, né, de psicologia, nunca recebeu tanta gente precisando fazer terapia. E online, né, que as pessoas têm muita dificuldade, muita resistência, mas as pessoas dão um jeito. É impressionante, as pessoas dão um jeito. Elas falam ali no cantinho, fecha a porta, entra num carro, não sei, combina um horário que não tem ninguém em casa. As pessoas dão um jeito. Isso é porque as pessoas estão sofrendo muito, demais, exageradamente. E por que isso caiu por terra para mim? Porque essas pessoas estão nos procurando. Elas não estão procurando coach. Elas estão nos procurando. E aí começou uma outra agonia em mim, que é o seguinte: o que a gente está construindo desse momento? O que a gente vai construir a partir desse momento? Então, assim, eles combinaram de nos matar, mas a gente não está morrendo. Mas o que a gente vai construir com essa sobrevida ou com essa supervida que a gente ganhou? Invocando um conceito que eu gosto muito do Simas e do Luiz Rufino, da supravivência. A gente não tem que construir a sobrevivência. Sobreviver é só não morrer. Sobrevivendo, tem um monte de gente sobrevivendo aí, só não está morto. Está mais ou menos vivo. Ou como diz o Krenak, está zumbizando por aí. A gente tem que construir uma supravivência da psicologia. A psicologia tem que ultrapassar o que ela já fez. Ela tem que se pensar na realidade que nós temos agora. E aí, eu acho que um dos caminhos é isso que a gente está fazendo, e são as comissões de orientação dos conselhos regionais de psicologia, onde as pessoas jovens, as pessoas comprometidas, as pessoas interessadas e as pessoas unidas querem construir uma psicologia que dê conta dessas questões. E é só por isso que eu estou conseguindo atender as pessoas todas que eu atendo. Eu penso isso todos os dias. É só porque eu me aproximei da construção da psicologia que eu acredito que necessite ser feita. É isso, gente. Obrigada. Boa tarde. Vamos aí. Obrigada, viu? Obrigada, Thaís. Obrigada por essa fala que, né, nos inspira a nos mobilizar, né, entender o nosso compromisso ético, nosso compromisso enquanto profissionais, e especialmente nesse momento, né, em que a psicologia tem sido tão solicitada, né, mas de que formas, inclusive, isso nos chama, né, para mudança. Obrigada. E agora eu gostaria, então, de passar a fala para a Sheila Gonçalves. À vontade, Sheila. Olá, gente, boa tarde a todos e a todas, né? Em especial, parabéns adiantado aí para você, viu, Thaís? Que, né, que presentão fazer aniversário 2 vezes no mesmo dia, né? Mas, então, gente, eu vou começar falando um pouco de como foi a minha prática profissional. Eu sempre atuei em políticas públicas, né? Me formei, comecei trabalhando no NASF, de um municípiozinho bem pequenininho aqui em Minas, que chama Britizeiro. Depois trabalhei no CREAS e atualmente eu trabalho na segurança pública, através do programa Mediação de Conflitos, que faz parte da política de prevenção à criminalidade da Secretaria de Justiça e Segurança Pública daqui de Minas mesmos, né? E nós, no Centro de Prevenção à Criminalidade, que é o lugar que a gente trabalha, nós somos intitulados de analistas sociais.
mas são diversas profissões, né? Temos psicólogos, advogados, assistentes sociais, né? Que podem estar contribuindo aí nessa questão da prevenção à criminalidade. O nosso recorte é territorial, então a gente atua em comunidades, onde foi mapeado pelo Estado, né? Os locais onde tinha o maior índice de criminalidade. Então, a gente atua junto à população. E esse que eu acho que é o mais legal do meu trabalho, que é esse trabalho comunitário, junto das pessoas, construindo, né, com as pessoas. Então, nós temos diversas técnicas que elas contribuem para o fortalecimento e a mobilização comunitária. Elas incentivam o diálogo, o capital social e elas facilitam também o acesso a direitos. Né? E a intenção é poder construir com os moradores uma prática de segurança pública cidadã, né? E promover meios pacíficos da resolução dos conflitos, né? A partir dos fundamentos da mediação comunitária, o que impacta diretamente na prevenção à criminalidade. A partir do momento que as pessoas elas compreendem quais são os seus direitos, né, e quais são as suas potências, elas podem começar a pensar por si próprias, coletivamente, para prevenir conflitos e, consequentemente, situações violentas ou até a letalidade. Né? E tem um programa também que faz parte, que é o Fica Vivo. Ele trabalha com jovens de 12 a 24 anos, e realizam oficinas. E o objetivo principal dessas oficinas é prevenir o genocídio da juventude negra. Né? Também trabalho, também sou coordenadora da Comissão de Relações Étnico-Raciais aqui da Subsede Norte, né, que tem a sede aqui em Montes Claros. E eu achei muito bacana a fala da Thaís, né, quando ela mesmo chama a gente, né, para essa aproximação com o nosso conselho. Isso eu vejo como muito necessário. Vejo ainda que as pessoas, de alguma forma, têm um certo distanciamento, né, os profissionais mostram esse distanciamento do conselho, mas eu vejo que a gente realmente precisa se aproximar. Se a gente não concorda com algo, não acha que é bacana, é aí mesmo que a gente tem que se envolver para fazer com que aquilo ele tenha a nossa cara, né? E é muito disso que a gente também trabalha no território. Esse empoderamento, no sentido de que a gente acredita que a partir dos momentos que as pessoas elas se envolvem e têm acesso à informação, ao que de fato diz sobre elas mesmas, elas se tornam potentes para poder mudar a realidade em que elas estão inseridas. Uma das coisas bacanas assim do meu trabalho, e foi uma oficina que a gente fez com jovens do Feijão Semeado aqui em Montes Claros, onde a gente pôde trabalhar com elas, e essa é uma das ferramentas da mediação comunitária, que é a comunicação não violenta. Né? A comunicação não violenta, ela propõe para que é uma forma as pessoas... Ixi, acho que alguém entrou com áudio, gente. Prontinho, ótimo. Então, a gente pode trabalhar com esses jovens as técnicas da comunicação não violenta, onde é uma comunicação, onde a escuta é o principal para que as pessoas elas possam se comunicar de formas que possam se fazer compreender as suas vontades e a do outro também, facilitando com que elas possam, né, de fato, se compreender nos seus desejos, evitando, assim, que formas violentas de resolver um impasse aconteçam. Né, para que as pessoas possam mesmo ter essa empatia no diálogo. E então a gente pode trabalhar com esses jovens diversas questões desse aspecto. E foi muito interessante que, posteriormente, a gente poder ver de que forma que isso afeta na comunidade. Onde, em uma situação de violência, a gente pôde ver que uma jovem, ela usou daquilo que a gente fez nos grupos para poder evitar que aquela situação acontecesse. E aí que vem, né, gente, a grande questão da psicologia. A minha psicologia, ela não está dentro do consultório, ela está na comunidade, onde, através dos meus conhecimentos, eu posso tentar transmitir para essas pessoas para que elas possam se identificar dentro daquele lugar. E eu acredito que quando a pessoa ela se identifica, ela pode lidar com vários aspectos da sua existência. Né? Igual a gente vê que essas discussões raciais, as discussões de gênero, né, as discussões de classe, elas ainda estão muito distantes daqueles que mais precisam dessas discussões. Né? E nós, como profissionais,
nós precisamos estar abertos, precisamos ser versáteis, né, e didáticos para poder passar isso para essas pessoas. Teve um momento em que eu conheci uma moça, ela era doutora, e ela me relatou que ela foi em uma consulta psicológica, onde ela não se sentiu compreendida. Onde, quando ela levava as questões raciais dela, né, as questões que a incomodavam, ela sentiu que a profissional não conseguia compreendê-la naquilo que ela mais tinha de dolorido, que trazia as questões sociais. Acho que tem outra pessoa. Então, gente, acho que entrou alguém, mas está em silêncio, então tá tranquilo. Peraí. Então, ela pode trazer isso, que ela não se sentiu compreendida pela profissional que a atendia. E aí a gente para pensar, que psicologia é essa que a gente tem feito? Né? Acho que a fala da Thaís foi maravilhosa, quando ela traz que, independente da área de atuação que estamos, seja saúde, assistência social, seja empresarial, nós precisamos estar sim conscientes dos aspectos de gênero, de raça e de classe, e de que forma que isso atravessa a vivência, né, desses sujeitos. Como que vamos fazer uma psicologia de fato democrática, uma psicologia que toca o sujeito, se a gente deixa de lado fatores que são determinantes para a subjetivação? Só um momento, gente, ficou mudo. Acho que isso, pronto, voltou? Acho que foi sem querer. Então, como psicólogos, nós precisamos estar atentos às questões de raça, gênero e classe, porque isso atravessa diretamente a existência desses sujeitos e a forma de subjetivação deles. Que quando a gente vai trabalhar com esses sujeitos, vai trabalhar seja na comunidade ou no consultório, não tem como a gente dividir isso, e não tem como a gente deixar de olhar para as diferenças que fazem quem nós somos, né? Então, não tem como, gente, a gente pensar uma psicologia sem ela ser racial, sem ela ter recorte de gênero e de classe. Não tem como. São as nossas diferenças que fazem a gente. Somos sim, né? Somos sujeitos plurais e precisamos ser olhados dessa forma, né? Independente do lugar que a gente está. E aí, a importância também do diálogo e da linguagem. Acredito, né, todos nós estudamos muito, lemos muito sobre diversos assuntos, mas a importância da gente poder levar isso para as pessoas de uma forma acessível, pensando, né, que a gente vive sim no Brasil e que o acesso à educação é muito precário, né? São poucas as pessoas que têm um acesso à educação de qualidade. Mas a gente precisa levar o conhecimento que a gente tem para as pessoas de forma fácil, né? Levando em consideração que todas essas questões de gênero, né, de raça, são questões muito complexas, né? E ainda mais quando a gente fala de juventude. E eu penso que quando a gente trabalha com a juventude, isso é crucial. Adoro, né? Eu adorei a apresentação da Nayane, foi incrível. E é essa juventude que a gente quer ver. Uma juventude que sabe de si, uma juventude que se compreende. Porque eu fico pensando se os jovens, né, como a Nayane, eles que vão ser o futuro, né? Pensar que na minha época, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu não tive acesso a esse tipo de informação. Mas a Nayane teve. E a história que ela vai fazer lá na frente vai ser completamente diferente. Então, nós, como psicólogos, nós temos, né, a responsabilidade de fazer uma sociedade melhor. E a gente não vai conseguir fazer essa sociedade melhor se a gente, de fato, não se debruçar sobre as questões sociais que estão perpassando o nosso país. Não adianta a gente querer tampar os nossos olhos, né? As questões raciais, de gênero, de classe estão gritando. E se a nossa prática não for pautada nesses recortes, a gente não está fazendo psicologia, a gente está fazendo outra coisa, né? Não podemos levar as coisas pelo senso comum. E quando a gente fala, né, dessas questões de raça, gênero, classe, enfim, isso não é uma pauta de determinado lado político ou não.
é uma pauta humana, gente. A gente está falando de seres humanos, levar em consideração a história desse país. A escravidão acabou há pouco mais de 100 anos atrás, e isso interfere diretamente na realidade do nosso país hoje, e eu vejo isso muito mais escancarado agora, né? Pensar que a gente teve um momento, assim, de ampliação dos direitos das pessoas, mas vejo que a gente está caminhando um pouco, né? A gente estamos dando passos para trás, mas a gente não pode se silenciar quanto a isso, né? Pensar também na questão, né, gente, do genocídio da população negra, especificamente, né, da população jovem, onde é o menino periférico, negro, que morre, infelizmente, na mão do Estado. Né? Quem são as pessoas mais vitimadas? Então, a gente precisa começar a refletir sobre isso, como isso afeta as pessoas e qual psicologia a gente está fazendo. Né? Não tem como a gente separar as questões sociais da psicologia. Não sei, Céia, eu tenho mais tempo, tá tranquilo? Tenho mais tempo? Ótimo, então. E aí, então, eu gostaria de chamar também a atenção de vocês para essa mesma participação e aproximação no Conselho. Aqui no norte de Minas, eu vejo ainda que os profissionais acreditam que falar de relações raciais é algo destinado apenas aos psicólogos pretos, né? E não é bem assim, gente, né? A gente precisa discutir essas questões para além, né? Não tem como eu dei o exemplo, né, da minha colega, que ela foi uma psicóloga, ela negra, foi uma psicóloga branca e não se sentiu compreendida. Então, quando a gente está na clínica ou quando a gente está em qualquer outra área da psicologia, nós precisamos estar aptos a compreender o sujeito na sua completude, em toda a sua complexidade. Né? Então, a gente fez um acordo, né? A gente fez uma... Gente, eu esqueci a palavra agora, né? Com o nosso código de ética, a gente fez um compromisso com o nosso código de ética, então a gente precisa cumprir com ele. E não sei se todos aqui conhecem, mas eu acho muito válido trazer que a gente tem uma resolução específica do CRP para falar sobre as questões étnico-raciais. E não só a resolução, nós temos vários materiais, mas eu queria trazer para vocês a resolução 18 de 2002. Nós temos o panfletinho aqui. E é muito interessante se vocês puderem dar uma olhada, né? Então faz parte aí do nosso compromisso com a psicologia, do nosso compromisso com as pessoas, né? Não ser aquele profissional que vai ser aquele que propaga preconceitos, aquele que muitas vezes no seu consultório, por não ter conhecimento das questões sociais, de que forma isso afeta as pessoas, vai reproduzir. Né? Então, talvez aquela pessoa ela vai chegar com um determinado sofrimento e, às vezes, para o psicólogo que não tem conhecimento disso, vai ser algo pouco, vai ser algo que não vai dar valor, talvez vai ser algo que vai passar. Mas não, às vezes aquilo é um determinante do sofrimento daquele sujeito. Então, a gente precisa estar consciente, a gente precisa estar, né, sempre estudando, se atualizando e pensar dessa importância mesmo da aproximação com o conselho. Porque através de outros profissionais, a gente aprende muito, né? E eu vejo assim que a nossa classe, eu vejo a necessidade da gente estar cada vez mais unidos. E eu fico muito feliz de fazer parte do conselho, fico muito feliz e grata por ser psicóloga, porque foi a psicologia que me trouxe uma reflexão muito grande sobre o existir. E que não existe só uma forma de ser. A forma de existir e de sofrer e de viver, né, as questões da vida não é só a partir do meu olhar. Existem várias formas de enxergar as coisas. E no meu papel, pela profissão que eu escolhi, eu tenho que estar apta, eu tenho que estar aberta, e eu tenho que estar curiosa sobre essas outras visões. Para que não seja eu alguém, né, que aquela pessoa vai buscar como ajuda, e serei eu uma pessoa que vai só reforçar aquele sofrimento? Jamais. Esse não é o nosso papel. Então, não é fácil ser psicólogo, realmente não é fácil, mas é muito prazeroso a gente poder olhar para o mundo e ver que a diferença é a coisa mais bonita que a gente tem e que ninguém merece passar qualquer tipo de sofrimento por ser quem é, por ser quem se é de fato. Né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, gente, me coloca à disposição e agradeço por esse espaço e esse momento aqui.
Muitíssimo obrigada, Sheila. Né, o convite novamente é nos fazer, né, pensar, repensar a nossa profissão, as diversas áreas de atuação da psicologia, né, não só a clínica, e em todas essas áreas, né, onde, no fim, teremos contato com seres humanos, né, é importante pensar nessa diversidade, que é, né, o que a nossa humanidade tem de mais bonito, assim. E, né, como psicólogos aqui, muitos alunos também, né, essa importância de, desde a formação, ter essa preocupação, contato com a nossa resolução, contato com o nosso código de ética, né, e com esse compromisso da profissão, né, de combater todos esses tipos, né, de discriminação que estão presentes aí no nosso seio social. E é um compromisso que a gente assume, né, então a gente tem de ter essa continuidade de estudo, de informações, importante também, né, tanto você quanto o país, trazerem essa informação sobre as comissões, sobre os diversos temas, né, que as comissões na sede, na subsede estão se debruçando, né, e sobre essa capilarização mesmo das próprias comissões, que permite esse contato dos profissionais aqui, né, de Belo Horizonte, mas também de outras várias cidades aqui, né, de Minas. Então, inclusive no próprio site do CRP, assim, vocês encontram, né, essas informações sobre reuniões e tudo mais, essas comissões, sobre os vários temas, né, que, assim, é importante a gente ter essa inserção e essa preocupação com esse aprendizado contínuo para cada vez ter uma prática mais ética e mais responsável. Então, agora, vou passar a palavra para a Ana Elisa Xavier. À vontade, Ana. Então, boa tarde a todas e todos. São tantas potências de fala que nem sei por onde começar. De antemão, já agradeço muito a oportunidade por estar aqui deixando as minhas contribuições e ter essas trocas que causam mas tanta reflexão, tanto enquanto enquanto pessoas, mas também enquanto profissionais. E aí, vamos lá, primeira apresentação. Eu me chamo Ana, sou psicóloga clínica desde meados de 2015, faço parte da Comissão Mulheres e Questões de Gênero da sede desde 2017, mas a minha atuação para com as mulheres e para com as políticas públicas se dá desde a minha formação enquanto psi. Então, convido também aos estudantes e psicólogos em formação a olharem sempre os lugares que vocês têm se disponibilizado a estar, o que vocês estão dispostos a aprender e a conhecer, e também a perceber como que o olhar da psi, ele é multifacetado. Então, que você se coloque a oportunidade de saber e desbravar outros lugares de atuação da psi. E aí, eu quero, antes de trazer a minha fala, que ela vai dizer muito desse lugar que trago dentro da Comissão Mulheres e Questões de Gênero, eu queria resgatar o que Thaís fala, que achei que foi muito importante, me fez pensar muito aqui enquanto escutava vocês, que é a psicologia caminha junto com a realidade do seu tempo. Quando a gente para e começa a olhar qual o tempo que estamos presentificados e o que nós estamos disponíveis a trabalhar, a se doar e a ter um manejo clínico, diz também desse lugar atuante e de presença enquanto profissional que você se faz ser. Então, o convite é pensar, o meu fazer psi, ele está atuando, ele está trabalhando a partir de qual realidade? A partir de qual lugar? O que eu me proponho a fazer e a ser enquanto profissional? Então, quando fui convidada, e aí veio o impacto desse título, dessa mesa incrível que é Juventudes, Gênero e Raça, atuações possíveis sobre a psi no combate à discriminação, estamos aí pensando em grandes pilares. E aí, pensar nessa mesa, eu comecei a pensar ela na sexta-feira, e aí, peço licença, Nilceia, porque ela me fez trazer grandes reflexões, inclusive da minha fala, e eu quero compartilhar com vocês o que ela me fez pensar, porque eu acho que é importante entender como os nossos pares nos fazem ser melhores. E aí, minha fala diz muito desse lugar que ela me fez pensar enquanto vocabulário. Eu estava trazendo muito a palavra recorte quando a gente discutia,
de por que lugar traríamos as nossas falas, e ela, com toda a delicadeza, me disse a seguinte frase, e eu quero compartilhar com vocês. Recorte não une, recorte separa. A fala mais importante deve ser feita a partir da integração. E deve ser a fim de ter responsabilidade da classe que nos representa e do lugar que falamos. Só assim, e a partir daí, legitimamos os lugares que não são nossos, mas que são importantes. Por que agradeço muito a Nilceia por ter me feito repensar, inclusive quando a gente traz na fala, quando eu trouxe na minha fala, algo que não contemplava determinados tipos de grupos, pessoas. Mas não por não querer contemplar, mas por não saber que ao invés de unir, separar. Então, começo a minha fala trazendo isso, porque achei extremamente importante e relevante de ser posto, e trago as minhas contribuições dentro da Comissão Mulheres e Questões de Gênero, e trago para vocês 3 grandes provocações e reflexões. Vou deixá-las já postas, porque acho que é importante vocês pensarem sobre. Que é, como e onde as discriminações aparecem nas vivências das mulheres? Como a nossa atuação possibilita o rompimento ou a facilitação do enfrentamento dessas dores? E de qual lugar eu falo e quais são os meus privilégios? Por que eu trago essas 3 reflexões? É algo que trabalhamos muito no final do ano de 2017, 2018 e início de 2019, que é repensar o que é ser mulher dentro do nosso contexto social, com recorte brasileiro, e entender como que a estrutura de gênero ela é posta aqui, dentro dessas vivências que temos. Sim, gente, quero convidar vocês a pensar gênero também como uma construção social. Às vezes, reduzimos a gênero a premissas binárias. Então, convido vocês a abrir o campo de entendimento de vocês e olhar gênero também como essa construção social. Porque ela também faz parte dessas estruturas pelas quais nós estamos inseridas e que, às vezes, por não sabermos, não questionamos. Então, o se tornar mulher, que é dito e difundido, tanto na academia, tanto nas nossas conversas corriqueiras, às vezes não temos a devida atenção de entender o que é esse tornar-se mulher. Quais são os desafios desse tornar-se mulher? E quais também são as dores desse tornar-se mulher? É importante pensarmos que esses modelos estruturantes que nos regem socialmente, eles ditam como nós caminhamos ou não caminhamos em determinados lugares. E aí você pode se perguntar, não sei, poxa, Ana, mas você vai falar só de mulher? Não. Não estou dizendo apenas para mulheres. Até dei uma conferida antes, temos muitos homens aqui nessa mesa, e eu fico muito feliz de homens psicólogos estarem aqui presentificados. Mas é entender também como que é o seu manejo quando uma mulher se apresenta a você. Independente de qual dispositivo você atua, se é no set terapêutico, enquanto psicólogo clínico, se é na rede, atendendo esta usuária, se é no hospital, enquanto uma paciente. Entender como você vai ao encontro deste outro que se apresenta a você é importante. Então, entender esses modelos estruturantes dizem deste lugar. E, por vezes, nós mesmos, mulheres, somos conduzidas a apenas estarmos em lugares de servir, do cuidado, ou se não, apenas nos reconhecemos nesse lugar de objetificação ou de propriedade do outro, e que este outro tem sobre os nossos corpos. Então, a partir do momento em que eu começo a me perguntar, ou quando eu reconheço o que é ser mulher, eu rompo
com aquilo que é posto que eu devo ser. E tiro toda essa roupagem pela qual fui vestida ou fui colocada, mas que não fui perguntada se queria estar ali, se realmente é algo que conversa com quem tem sido. Você acaba não. Você se propõe a estar presente. E a partir do momento em que você está presente e percebe de maneira consciente quais os caminhos você decide ou não estar, sim, é uma possibilidade para estarmos inteiras nas relações que nos rodeiam e que tipo de maneira que nós queremos estar nessas relações. Então, gente, perceber esses papéis que muitas vezes validam só esse movimento de segregação, ou de exploração, ou de discriminação, não é algo que é posto, porque é naturalizado. Um exemplo, por exemplo, quando a gente pensa nesse momento pandêmico que vivemos, que as mulheres estão extremamente adoecidas e sobrecarregadas, porque se veem na obrigatoriedade de dar conta de tudo. E aí faço um convite a todos que aqui estão, você, dentro do seu recanto, dentro da sua casa, quantas vezes você não tinha nada o que fazer, mas você se questionava se você não estava deixando de fazer alguma coisa? É algo tão enraizado, é algo tão naturalizado, que você já se vê fazendo, e não pensa o porquê faz, você só faz. E aí entra o primeiro momento de reflexão que trago para vocês hoje, que é como e onde essas discriminações aparecem nas vivências das mulheres. Como e onde as discriminações aparecem nas suas vivências. Como e onde as discriminações aparecem na sua atuação enquanto psicóloga, psicólogo. É importante a gente pensar que nem sempre é explícito. Nem sempre as violações, as violências e as discriminações, elas vão ser esfregadas na sua cara, no seu set terapêutico, no seu manejo. Elas acontecem de maneira sutil. E se você não estiver muito atento a perceber se é um movimento de realmente de subjugar, ou que você faz esse movimento de subjugar essa outra, simplesmente acontece. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes legitimamos essas dominações dentro dessa representação masculina, que estão interiorizadas tanto nos homens como nas mulheres. E o exemplo disso são os afazeres domésticos. Quantas vezes você está cansada, trabalhou o dia inteiro, mas você se vê na obrigação de ter que ir lá e fazer determinado tipo de coisa. Por esse motivo, que é importante percebermos que esses posicionamentos machistas, eles não acontecem apenas nas relações conjugais, viu, gente? Elas estão presentes também, não apenas de maneira explícita, como agressão verbal, a física, do patrimônio. As violências, elas acontecem no contexto social, elas acontecem no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito familiar. E por que dizer desse lugar tão próximo? De pensar, por que eu estou trazendo para o nosso cotidiano? E não apenas para a prática. Porque se você não reconhece determinados tipos de manobras para perpetuação de determinado poder, e você
está em um lugar subjugado, na sua prática clínica, na sua prática profissional, você também não vai reconhecer. E isso conversa muito com quando a Sheila traz que uma conhecida não conseguiu trabalhar as suas questões porque não se escutou, não se sentiu ouvida, aliás. E acaba que todo esse sofrimento, ele é silenciado, ele é ignorado. E aí parto para a segunda reflexão, que é como a nossa atuação possibilita o rompimento e a facilitação para o enfrentamento dessas dores. Inclusive, parando para pensar que são dores diferentes quando colocamos a mulher branca e a mulher negra. Até porque também dizem de lugares diferentes, de concepções estruturais diferentes. De que lugar você fala? E quando o lugar que é dito é um lugar diferente do seu, você legitima? Ou você questiona? Quando alguém diz para você está sendo racista, você tenta argumentar? Ou você pergunta? Ou você se desculpa? E pede orientação de como não ser mais essa pessoa? Quando você está sendo machista, e alguém faz esse apontamento para você, e a partir disso, se você não tem esse olhar para você, esse movimento de silenciar os desejos, as necessidades, as convicções deste outro, acabam sendo minguados. Porque eles são silenciados, eles não são vistos, eles não são colocados como protagonista. E com o protagonismo que é necessário ter. Logo, não há confiança mais em si. Eu falo para vocês, mas eu também volto a falar para mim, sabe, gente? Por isso que às vezes dou essa respirada, porque é importante você escutar o que você está falando. Porque se você não escuta o que você fala, do que adianta? A nossa atuação enquanto profissionais da psi, e enquanto psis em formação, é possibilitar estratégias a fim de que essa mulher que em alguma medida está em situação de violação, essa pessoa que você encontra, e você percebe que ela está em uma situação de violação, consiga desenvolver repertório, ferramentas e amparo para que ela consiga romper com esse lugar, com autonomia. Eu vejo muitas discussões de muitos lugares, de lugares diversos, que quer dar esse beabá de como você sair de uma situação de violência, como romper o ciclo de violência. Mas você olha esse sujeito que está imerso nesse ciclo de violência, como que se construiu essa história? Pensar enquanto uma pessoa, uma mulher, um homem jovem, de que lugar que ele veio? É um homem branco, é um homem negro? É uma mulher branca, é uma mulher negra? É um homem cis, é um homem trans? É uma mulher cis, é uma mulher trans? Como foi construído esse sujeito que se apresenta? E quando a Thaís fala assim, não são questões identitárias, mas subjetivas, cadê a singularidade dessa subjetividade que é posta? E aí, já encaminho para encerrar a minha fala,
mas com uma grande provocação, você sabe de que lugar você fala? Você sabe quais são os seus privilégios? Você já se perguntou isso? Porque a partir do momento que você sabe de que lugar você fala, no meu caso, eu, uma mulher preta, cis, de um lugar muito diferente de uma mulher branca, cis, ou de uma mulher trans branca, ou de um homem branco, cis, hétero. Se você diz de um lugar classista, ou se você diz de um lugar periférico, se você é uma pessoa jovem, ou se você é uma pessoa já vivendo a velhice, quais experiências você traz? E aí, fazendo um resgate do título, que a gente não pode deixar, tema dessa mesa, que é juventude, gênero, raça, atuações possíveis da psi no combate da discriminação, é como que você se propõe a ser um profissional da psi se você não olha de qual lugar você fala, de qual privilégio você tem, inclusive de estar ocupando esse lugar, que é um lugar de saber. Então, para que o manejo ele possa realmente ser efetivo e seja uma produção de saúde, não uma produção de adoecimento, ou uma produção de silenciamento desse outro que se apresenta a você, é importante reconhecermos o lugar que falamos. E aí pensar, de qual água você tem bebido? Se você faz um manejo, está fazendo um atendimento de um homem negro periférico, não pode existir. Quais autores negros você tem lido? Quantas autoras, mulheres, latino-americanas você tem lido? Fazer essa integração de entender de qual lugar você tem direcionado seu manejo de trabalho, seu manejo da sua formação enquanto psicólogo, aproxima ou distancia também essa pessoa que se apresenta a você e que você se propõe a auxiliá-la no processo de ser. Então, eu acredito que sejam essas as minhas contribuições. Espero que tenham feito sentido para vocês. E agora estou aberta a que a gente possa conversar, dialogar e assim construir algo novo. Obrigada. Obrigada, Ana, muito obrigada, né, por, novamente, né, seguir nos provocando, né, e demonstrando nesse sentido a importância do nosso compromisso enquanto continuidade profissional, né, porque quando você fala, por exemplo, sobre autores negros que a gente lê, inclusive para basear, né, a nossa prática, seja clínica ou onde mais a gente vai atuar, eu creio que muitos de nós, né, inclusive dos alunos, podem ter esse incômodo de não tive, né? Durante a graduação não tive. Então, assim, depois, inclusive, de formados, inclusive como suporte, né, das comissões que estão sempre abertas, né, para receber vocês, continuar, né, nessa busca, nesse estudo, para fazer uma atuação, assim, abrangente, uma atuação que acolha realmente essas diversidades todas, né, das pessoas que vêm até nós. Então, assim, pode ser que a gente não tenha tido, né, durante o nosso curso de graduação, mas continuamos tendo compromisso e temos fontes várias, né, aí para poder buscar essas constantes reflexões. E aí, assim, como eu tinha dito no início, né, o chat
estava em aberto e agora também. Fiquem à vontade para depois dessas falas, né, dessas várias provocações, irem colocando as perguntas de vocês. E aí eu vou ler aqui as 3 primeiras perguntas, ou os 3 primeiros blocos, né, de perguntas, e abrir para as nossas convidadas responderem. Mas podem continuar, né, colocando no chat, porque tem, né, o pessoal da comissão da comunicação está fazendo, né, esse recolhimento de quais são as perguntas para a gente poder continuar a discussão, ok? Então, vamos lá. A primeira é da Michele Nunes, e aí é um bloco, né, de perguntas. A Michele pergunta se o CRP possui algum núcleo de intervenção preventiva anterior à denúncia àqueles psicólogos que apresentam posicionamentos racistas ou preconceituosos. Ela também pergunta se há algum tipo de fiscalização, intervenção e notificação do CRP em instituições públicas naturalmente racistas e preconceituosas, como o sistema judiciário e o sistema prisional. E coloca, né, que é visível que o sistema de justiça e segurança pública é seletivo e preconceituoso e são as únicas políticas públicas que chegam aos pobres, pretos e periféricos. Qual é o espaço dos psicólogos nestes lugares? Uma outra pergunta da Laís Fortunato. O que vamos construir pensando nos recortes de gênero e raça? E aí também uma outra pergunta da Michele, que ela diz que vivenciou, né, um psicólogo se incomodando e chamou a atenção de outro que se identificou como negro. E se existe alguma orientação a respeito desse posicionamento. Então, fiquem à vontade, gente, para poder, né, colocar suas questões a respeito dessas perguntas. Gente, Thaís, eu vou responder a primeira da Michele, que na verdade são muitas perguntas numa só, né? Então, eu vou, assim, por partes, mas também já vou adiantar que pode ser que eu não esteja completamente correta no que eu vou responder, mas eu vou responder no que eu sei, né? Assim, eu consigo, né, ajudar. Então, Michele, a primeira, né? O CRP possui algum núcleo de intervenção preventiva que seja anterior à denúncia? Aqueles psicólogos que apresentam posicionamentos racistas ou preconceituosos? Bom, o que eu entendo, né, é que as comissões, e aí eu estou aqui, né, fazendo a propaganda mesmo das comissões, as comissões, elas já funcionam como uma intervenção preventiva, né, assim, a violação de direitos, enfim, a prática de como que chama, gente, quando... Aí, seu microfone está desativado. Alguém desativou. Voltamos? Então, deixa eu voltar, né? O CRP possui algum núcleo de intervenção preventiva anterior à denúncia àqueles psicólogos que apresentam posicionamentos racistas ou preconceituosos? Bem, eu entendo que as comissões de orientação são comissões que têm um caráter educativo, né, porque são comissões de orientação aos profissionais, psicólogas e psicólogos, como bem disse, outros profissionais também podem participar, mas aí depende do funcionamento, da operacionalização de cada comissão, de cada subsede, né, mas a comissão que eu participo, que é a Comissão de Gênero e Diversidade Sexual, é aberta, né, outros profissionais podem participar, estudantes, enfim, mas eu entendo que essas comissões, como eu até disse na minha fala inicial, são comissões que qualificam o trabalho da psicóloga e do psicólogo. Portanto, elas constituem uma ação preventiva, porque se discute, então, questões que são concernentes às áreas que essas psicólogas e psicólogos trabalham. Então, a gente tem muitas comissões, né? Nem todas as sedes, subsedes têm todas as comissões, né? Mas, por exemplo, vou falar da minha subsede aqui, né, em Divinópolis. A gente tem a comissão da saúde mental, a gente tem a comissão da assistência social, de diversidade sexual e gênero, de mulheres, de laicidade e espiritualidade. E aí eu
estou em dúvida, mas eu acho que a gente também tem a de relações étnico-raciais. É porque começou, mas eu não sei se continua por conta da pandemia, enfim. Mas, assim, a gente tem uma... Ah, e tem a de psicologia organizacional e do trabalho também, e da educação, estava esquecendo. Então, assim, na subsede tem da segurança pública, eu não tenho conhecimento, mas, enfim, que bom. Que ótimo, Bruno. Então, os psicólogos e psicólogas que trabalham em determinadas áreas vão compor essas comissões. E é claro que os temas, eles são, na verdade, transversais, né, gente? Então, na comissão de gênero e diversidade sexual, a gente vai discutir saúde, a gente vai discutir assistência social, a gente vai discutir trabalho, a gente vai discutir educação, uma das coisas que a gente mais discute, inclusive, né, assim, por conta dessa ofensiva, né, aos projetos político-educacionais de retirar gênero das discussões, né, das escolas, dos currículos escolares. Então, elas são temas transversais e eu penso que toca, nesse sentido, um caráter preventivo, né, porque vai qualificar, então, a atuação dos profissionais e vai fazer com que esses profissionais entendam, então, como eles devem realizar o seu trabalho sendo sensíveis a essas questões que a gente está colocando aqui, né? Questões de raça, questões de gênero, questões de juventude, né? Essas questões que a gente está falando. Então, a pergunta aqui, como ser inserido nas comissões? Bom, geralmente as comissões divulgam, né, os seus dias de reunião. Aqui na minha subsede em Divinópolis, nós divulgamos com antecedência, em Belo Horizonte também, que eu acompanho algumas colegas e colegas que são, né, inseridos nas comissões e não divulgam os calendários das reuniões, então com 15, 20 dias de antecedência, divulga-se através das redes sociais e no site do CRP também, tem sempre o calendário, né, das subsedes. E aí, você vai ficar sabendo do dia da reunião, se for necessário fazer inscrição, você vai fazer inscrição e vai participar. Por hora, as reuniões estão acontecendo online, né? Então, são divulgados os links para participação das reuniões, e aí você tem a inserção na comissão, né? Então, as subsedes tem as suas programações aí e a sede, e que está disponível no site do CRP. Lá, o João também está falando que nas páginas, né, do CRP, Instagram, Facebook e no site. Michele, essa primeira parte, né? Depois a segunda parte. Há algum tipo de fiscalização, intervenção e notificação do CRP em instituições públicas naturalmente racistas e preconceituosas, como o sistema judiciário e sistema prisional? Bom, sobre esse ponto, o que eu posso te dizer é que eu sei das comissões do Conselho Federal de Psicologia, né, que tem comissões de direitos humanos, que tem comissões também, né, como essas comissões que a gente tem nos conselhos regionais. O Conselho Federal tem essas comissões, aí com inserções mais direcionadas, né, com atuações mais fortes, por exemplo, com inserções em discussões do governo federal, né, assim, representações em conselhos federais de direitos humanos, em organizações até internacionais de direitos humanos e de políticas públicas, em que há representantes, né, por exemplo, eu conheço algumas, né, que compõem a Comissão de Direitos Humanos, a Dalcira, né, que é ex-presidenta do Conselho Regional de Psicologia, é hoje representante do Conselho Federal de Psicologia na Comissão de Direitos Humanos, se não me engano, Cláudia Maiorga, Isabela Saraiva Queiroz, que é professora na Universidade Federal de São João del Rei, que foi minha professora, que também compõe, né, a Comissão de Direitos Humanos, que é conselheira federal, junto com o Dalcira, inclusive, né, e que compõe a Comissão de Direitos Humanos. Então, há essas fiscalizações, sim, mais localizadas. Aí, a respeito dos CRPs, eu não sei responder mesmo. Eu sei que os conselhos regionais têm os psicólogos fiscais, né? Isso é um cargo, né, do Conselho Regional, que vai fiscalizar a atuação dos profissionais da psicologia. Agora, se há fiscalizações pontuais nessas instituições, eu não sei responder se os conselhos regionais fazem essas fiscalizações e inspeções, mas o que eu sei dizer é que o Conselho Federal acompanha isso bem de perto.
Um exemplo disso, eu vou dizer que para mim é um trabalho muito importante do Conselho Federal, foi o Relatório Nacional de Inspeção das Comunidades Terapêuticas, né, que foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia, que foi lançado, enfim, que é um trabalho muito importante de fiscalização do Conselho Federal de Psicologia dentro das comunidades terapêuticas no Brasil, em que se ficou, que assim, inclusive, né, tá lá no site, baixem, acessem esse conteúdo dentro de vários outros, né? Mas esse é um material que muito me marca, porque denuncia muitas violações de direito cometidas nessas instituições, né? Mas outros materiais também que denunciam, né? No sistema prisional, enfim. Há, sim, essa fiscalização e essa intervenção, né? O João consegue me ajudar melhor, né, João? Consegue responder melhor. Por mim, vai lá, João, Thaís. você quer conceder, sempre o pau aí. Boa tarde a todas e todos, peço licença dessa live maravilhosa. Eu estou aqui no trabalho e estou acompanhando, queria primeiramente parabenizar e pedir licença. Algumas questões elas são muito atravessadoras do trabalho e aí a gente entende que talvez a gente pode só ajudar algumas contribuições. Quando a gente pensa nesse trabalho orientativo, antes, por exemplo, de um processo ético contra alguém da categoria, uma psicóloga, um psicólogo que age de maneira racista ou com preconceito de orientação sexual e gênero, a gente tem notas orientativas, tem todo o material de orientação e de buscar esse diálogo com a categoria, então entendendo que todo esse material ele é construído de maneira muito horizontalizada. Agora, recentemente, nós tivemos a publicação de uma resolução, a 08 de 2020, que trata da atuação. João, sua voz sumiu, o que aconteceu? João? João Henrique? Gente, não sei o que houve com o João. João, eu vou continuar a responder daqui, eu sei. E aí depois você trabalho, retoma. Né? Nas inspeções, a gente também tem o trabalho que as nossas psicólogas e psicólogos fiscais realizam nas subsedes, de que quando uma instituição, uma pessoa jurídica, pede uma inscrição ao conselho que executa o serviço de psicologia, é feita essa visita em loco, tem essas visitas nas instituições e toda essa orientação ela é prestada e a gente está atento. Lembrando que caso alguma pessoa em atendimento por um profissional da psicologia, no exercício profissional da psicologia, pode ser feito sim uma denúncia ética, cabe denúncia ética, e isso será analisado pela Comissão de Orientação e Ética do CRP. Tá bom, gente? Eu peço desculpas por ter de fazer essa intervenção, mas é dizendo desse lugar que a gente preocupa com antes de orientar a categoria, mas mesmo de posse de todas as normativas, de notas orientativas, de resoluções que norteiam o nosso trabalho enquanto profissionais da psicologia. Se isso não funciona, existe assim a possibilidade de uma denúncia ética, e as psicólogas e psicólogos fiscais, quando fazem essas visitas, têm esse olhar ampliado para as questões éticas da nossa atuação profissional. Obrigado, gente. Desculpa mesmo. Obrigada, João. Foi primordial sua participação, porque eu não tenho competência para responder. Muito obrigada. Bom, deixa eu só terminar, então, a pergunta da Michele, né? É visível que o sistema de justiça e segurança pública é seletiva e preconceituosa, e são as únicas políticas públicas que chegam aos pobres, pretos e periféricos. Qual o espaço dos psicólogos nestes lugares? Bom, eu acho que o espaço dos psicólogas e psicólogos nesses lugares é o espaço de promoção da dignidade humana, né? Promoção
da autonomia, promoção dos direitos humanos, como é nos outros espaços todos, né? Acho que a atuação da psicologia é sempre essa, né? É atuar em conformidade com os direitos humanos, em conformidade com a promoção da dignidade, da promoção de saúde, prevenção, enfim. Esse que é o nosso papel, né? Eu penso que são espaços mais delicados, né, de atuação da psicologia, porque a prisão por si só é uma violação de direito. Então, há questões muito delicadas, né, no tratamento e na inserção da psicologia nesses espaços, mas eu penso que é inegável, né, a necessidade de que as profissionais estejam inseridas nesses espaços. E aí eu penso que por ser espaços que têm questões mais delicadas, mais aprofundadas, é que precisa-se de se aproximar, então, das discussões e dos pares, né, com outras e outros psicólogos que estão inseridos nesse lugar, para compartilhar, então, das vivências, compartilhar da realidade dos profissionais, e para fazer, então, valer uma construção da psicologia por muitos, né, numa direção que se pense, então, uma intervenção talvez mais ampla, do ponto de vista, por exemplo, do sistema prisional, né? Então, acho que o papel da psicologia é esse, mas não é simples, né? Assim, promover a dignidade humana, é promover os direitos humanos, é atuar na promoção e prevenção de saúde, mas isso é muito complexo em se tratando de sistema prisional. E se tratando de Brasil ainda, que tem, né? Acho que a prisão, ela é um problema no mundo, né? Ela é um problema por si só, a prisão. Mas no Brasil é um problema muito mais profundo, é um buraco muito grande, né? A questão das prisões, assim, que a gente está vivendo, por exemplo, na Covid, né? De presos que estão ali sem nenhuma condição, né? A gente teve o caso recente do menino que estava para ser solto e morreu de Covid, né? Não devia nem estar preso, inclusive, e morreu de Covid. Então, são questões muito específicas também, muito particulares do Brasil e que toca a psicologia, né? A segurança pública como um todo. E aí, só para fechar, assim, a gente está num projeto político, social muito complicado, né? Muito nefasto. E a psicologia precisa se aproximar disso, sabe? Acho que a gente precisa se aproximar disso. Não há uma possibilidade de construção de um país que seja diferente sem pensar a psicologia pautando muitas questões do Brasil. E a segurança pública é um campo que a gente perde de goleada. Os progressistas perdem de goleada na segurança pública, no que tange a sistema prisional. Esse debate a gente não consegue fazer, gente. Existe um limbo nesse debate quando a gente vai pensar os progressistas. Muito porque eu acho que a gente se recusou a fazer esse debate durante muito tempo, né, dizendo que não é isso, não sei o quê, e outro porque eu acho que a gente não tem um projeto também. Eu acho que também tem essa questão, assim, a gente não tem um projeto. Mas existe em curso no Brasil o armamento da população que está dado, né, assim, a gente tem que entender que isso também, a gente já chegou num lugar que eu não sei como é que a gente vai voltar, não. Porque o armamento da população é um projeto que está dado no Brasil e está em franca ascensão. E aí os psicólogos e psicólogas têm um papel sobre isso. Por exemplo, na questão dos testes psicológicos. Então, qual que é a construção que a gente vai fazer? Muito dos psicólogos e psicólogas que estão ali na ponta, né, trabalhando com saúde pública, com política pública, muitas vezes se recusam a ver a avaliação psicológica como uma coisa importante da psicologia, mas pensem no debate de segurança pública, como que a avaliação psicológica está inserida. Como é que a gente vai construir, então, uma ideia, um projeto de segurança pública, se não passa por essa discussão? Então, assim, convidar então, a Michelle e as outras pessoas que se interessam por esses temas de sistema prisional, de psicologia jurídica, para compor as comissões, né? Se não tiver psicologia, comissão de sistema prisional na sua subsede, pressione a subsede, façam uma comissão. Ah, mas não tem ninguém que trabalha no sistema prisional, mas tem gente interessada em estudar, tem gente interessada em produzir, tem gente fazendo estágio, tem voluntário, não sei. Mas acho que a gente precisa construir, sim, porque a gente precisa apresentar um projeto político para esse Brasil, né?
os conservadores, os fascistas, eu sei lá o que é esse povo, eles têm um projeto. Eles têm. E o projeto deles está andando e está voando na nossa cara. Mas e nós? Qual é o nosso projeto? A gente tem que ter projeto. E a gente precisa construir, eu acho que nessas comissões é um lugar muito bom para a gente construir projetos de sociedade, projetos de mundo. Eu só gostaria de acrescentar, bem pouquinho mesmo, sobre a questão, né, de que como se a polícia e a segurança pública fosse a única política pública, né, na periferia. E não é bem assim, né, gente? Existem vários outros serviços que estão, sim, à disponibilidade da população. Eu sou a prova disso, né? Aqui em Minas existe mesmo essa política de prevenção à criminalidade, que ela está nas periferias, está nas favelas, né? Se vocês quiserem saber mais, vocês podem entrar no site de Segurança Pública do Estado, tem a partezinha lá, prevenção, vocês vão poder ver que é um trabalho realmente feito junto das pessoas, é um trabalho comunitário, é uma prevenção mesmo, para que a criminalidade ela não aumente. Né? Infelizmente, né, gente, é fato a forma, né, que as intervenções da segurança pública muitas vezes acontecem, mas, né, eu sou uma psicóloga e tenho vários outros colegas psicólogos que levam uma nova perspectiva para essas pessoas, uma possibilidade de enfrentamento às violências, conscientização, que talvez, né, é uma sementinha aí que está sendo plantada. Concordo plenamente com as falas da Thaís, achei maravilhoso. A gente precisa mesmo começar a pensar os lugares que a gente está, né? Principalmente levando em consideração o sistema judiciário, mas, né, a gente olhar quem são as pessoas que estão construindo esses locais, quem são as pessoas que estão construindo as leis, para quem? Para quem são as leis? Quando a gente olha para o nosso país e a nossa população carcerária é gigantesca e é majoritariamente preta, né, gente negra, pretos e pardos, né? A gente pensar por quê? E levando em consideração, eu não tenho a fonte agora da pesquisa, mas eu tenho certeza que se vocês pesquisarem, não tem essa questão de que pessoas negras tendem mais a fazer mais crimes do que brancas, muito pelo contrário, as brancas mostraram mais. Mas e a gente parar para pensar, quando a gente olha para os nossos sistemas carcerários, as pessoas que estão lá presas são por coisas tão pequenas, né? E aí a gente pensa de que forma que a justiça tem avaliado, né? Quem é de fato criminoso no Brasil ou não. Então, vamos repensar também o nosso fazer da psicologia nisso, e pensar onde a gente também quer estar, né? Então, vamos construir que a gente tenha muita coisa ainda para fazer, gente. A nossa outra pergunta, né, que ainda falta ser respondida, é o que vamos construir, né, pensando nos recortes de gênero e raça. E aí eu abro para vocês, gente. Então, opa, pera, vocês estão me escutando? Então, essa é uma pergunta muito pertinente de pensar, então, o que faremos? E como faremos? E para quem faremos? Quando pensamos, então, fazer essa integração a respeito de raça e de gênero, tem que ver também como que essas premissas, elas estão para nós. Quando você percebe e se localiza o que é gênero e o que é raça, possibilita como você vai chegar nesse outro. Então, quando deixa eu confirmar aqui, a pergunta foi da... Deixa eu olhar o nome. Foi da Laís. Quando a Laís pergunta, como que a nossa atuação pode ser voltada para isso? Gente, é importante nós nos atualizarmos. Quais as produções, e aí volto, inclusive, na provocação que fiz na minha fala, que é, quais as produções você tem lido? A Thaís traz, né, quando vai responder as perguntas, de uma maneira muito importante, você tem olhado qual tem sido a produção do seu CRP? Você tem olhado como que as comissões têm trabalhado, sobre o que elas têm se debruçado? Dentro da Comissão Étnico-Raciais, tem as produções ali que são postas. Dentro da Comissão Mulheres e Questões de Gênero, tem as produções que são postas. Tem um folder sobre
violência psicológica. Tivemos um lançamento de uma construção de um livro com os saberes das mulheres nas gerais, fazendo um recorte de sexualidade e gênero, e convido a vocês a entrar no site e talvez fazer essa leitura de vários olhares, com várias perspectivas. Então, quando nós pensamos como fazer essa interação e como contemplar tanto gênero quanto raça, é importante também nós estarmos atentos a que água temos bebido, aonde temos olhado e qual conhecimento temos adquirido. Acredito que esse seja o maior convite a nos fazermos agora, enquanto prática. Falando um pouco, né, sobre a questão de raça, pensar primeiro, né, que a gente sempre olha o que a gente precisa mais fazer. Mas eu acredito também que a gente já fez muito, né, para a gente estar aqui onde a gente está hoje. Então, a gente pensar que no início a psicologia, infelizmente, usou, né, de táticas, né, preconceituosas, quando no início, né, o sujeito negro, ele não tinha inconsciente, ele não era uma pessoa, né, que complexa, com desejos, eram todos iguais, como se fôssemos, né, todos iguais, sem suas individualidades, sem sua complexidade. E foi através mesmo de uma construção de vários autores para que hoje a gente pudesse minimamente, né, diante dos nossos direitos, realmente se enxergar como sujeito. Pensando que, até hoje, ainda é difícil para as pessoas enxergarem o corpo negro como um corpo, como um ser humano, né? Então, hoje, a gente consegue discutir algumas coisas, com certeza. Eu acho que a gente está num momento, assim, potente, onde as coisas estão acontecendo, as pessoas estão usando as redes sociais, estão falando sobre isso, mas é um montão de informação. Mas a gente precisa pegar essas informações e transformar em algo tátil, em algo em algo concreto, na verdade, né? Em algo concreto que a gente pode fazer, né? Eu adorei a fala da Anelisa. Isso, adorei a fala da Anelisa, e é esse mesmo sentido. A gente precisa sempre buscar conhecimento, buscar bases teóricas, né? A pergunta que eu adorei dela: quantos autores negros vocês têm lido? Né? E isso realmente faz toda a diferença. Se a gente quer construir algo bacana, a gente tem que primeiro se espelhar no que já existe, né? No que foi feito, para que a gente possa fazer algo muito melhor lá na frente. Mas a gente não precisa, a gente tem que se referenciar nessas bases que são fundamentais, importantes para a gente compreender a nossa história, né? Para a gente poder realmente construir em cima de alicerces firmes e fortes o que a gente quer para as gerações futuras, né? Então lutar, estudar, buscar conhecer e sempre escutar. Eu acredito que isso é fundamental para que a gente possa, de fato, aí, começar a criar. E é uma construção, né, gente? Não é nada do dia para a noite. É difícil, às vezes realmente é muito cansativo quando a gente vê várias coisas que estão acontecendo aí, mas é uma construção necessária. E de tijolinho em tijolinho, a gente vai ficando cada vez mais forte. Só um momento, eu ia inclusive retomar, né, a pergunta que a Michelle tinha feito e que, no caso, ela refez aqui, que não ficou muito claro qual é o teor desse incômodo, né, do psicólogo que ela está narrando, que falou, por exemplo, né, incomodado de uma pessoa, não sei se outro psicólogo também, que se identificou como negro. Michelle, você quer abrir o microfone e falar a esse respeito? Nós ainda temos alguns minutos. Sim, gostaria. Deixa eu ficar com o sol. Eu vivenciei em uma palestra, uma reunião, um psicólogo que se identificava como negro e ele se apresentava como negro, né? E o outro psicólogo se sentiu incomodado, né? E aí começou uma discussão sobre ele poderia utilizar esse termo para se identificar, assim como eu não poderia entrar numa reunião me identificando como abolicionista, né? Então eu me senti incomodada por ele chamar a atenção do outro psicólogo, dizendo que ele não poderia se identificar como negro, para falar como um diferencial. É isso. Não sei se ficou claro. Diferencial em que sentido? Oi? Diferencial em que sentido? Na mesa,
olha, meu nome é Michele, eu sou abolicionista. No caso dele, meu nome é fulano, eu sou negro, né? Ele estava se identificando dessa forma. E o outro chamou a atenção dele. Mas é a identidade dele. Então, por isso que Pois é. fica estranho Então, nesse sentido. Qual é o incômodo, né? o meu questionamento é justamente isso. Existe alguma orientação do CRP que me diz que eu não posso me identificar, me apresentar como uma psicóloga abolicionista, ou como uma psicóloga negra, ou como uma psicóloga que vai na luta pelas mulheres, feminista, né? Então, existe alguma orientação sobre isso do CRP? Então, é isso que eu gostaria que a gente abrisse discussão. Obrigada. Sheila, você está com o microfone aberto? Pode falar. Sim. Então, eu já vi em determinados momentos, redes sociais, onde muitos psicólogos se mostram muito incomodados com o que eles dizem, né, que é uma psicologia identitária, né? Bem, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que temos nós total liberdade, sim, de expressarmos quem nós somos e como nós queremos ser reconhecidos. E quando um profissional preto chega lá na frente, eu sou psicóloga preta, eu sou psicólogo negro, isso é uma forma de reafirmar o lugar dele e de mostrar para outras pessoas negras que ali é um local seguro. Tipo, eu sou negra, você pode, se confie em mim, eu tô com você. Sabe? E infelizmente a gente não vê isso. E é aquilo que eu falei lá atrás, né? Mesmo dessa questão. A gente fugiu aqui, mas enfim. Mas é essa questão mesmo do profissional ele se identificar, e eu não vejo problema nenhum nisso. Pelo menos eu acredito que não tem nenhuma resolução, nada do conselho que interfira nisso. Mas não é identitário. É uma forma de reconhecimento, eu vejo como também uma forma de acolhimento para com os outros. E sem falar, no primeiro momento que eu li a pergunta, eu tinha até pensado que seria algo, né, no sentido de assim, até que ponto, né, uma pessoa pode ou não se identificar como negra, levando em consideração, né, o quanto que o nosso país ele é sim miscigenado, né, mas eu acredito muito que a gente tem que olhar para as questões dos privilégios, né, não tem como eu dizer para outra pessoa se ela é negra ou não. Mas realmente é uma autoavaliação, até porque qualquer questionário que a gente fizer no Brasil, né, do IBGE até qualquer outro questionário, é autoidentitário. Então, eu me designo como negra, como parda, como branca, enfim. Mas isso vai de cada um. Mas a gente precisa ser autocrítico em olhar para os nossos privilégios. A cor da minha pele, ela me privilegia até que ponto? Por exemplo, eu sei que eu não sou uma negra retinta, e eu sei que isso me traz vários privilégios, né? Mas eu sou negra e eu sei o que é o racismo, entende? Então, quem somos nós, né? Para dizer isso de um ou de outro, mas a gente tem que ter autocrítica, olhar para os nossos privilégios. E eu vejo também que essa questão não é algo ruim para o profissional. A gente tem total direito, sim, de se identificar como psicólogo preto, como psicólogo negro, enfim. Sim, e eu acho que enquanto categoria, né, é uma colocação importante para a gente. Nós estávamos presentes, né, no momento que esse incômodo foi expresso e, sei lá, se gerou discussão, né, como é que foi. Mas é importante a gente pensar o porquê desse incômodo, né? O porquê desse incômodo dessa pessoa com esse corpo, com essa cor, com essa identificação, nomear, né? Se nomear enquanto uma pessoa negra nesse espaço. E aí pensar, inclusive, de como tem sido composta, né, a nossa categoria profissional, em relação à proporcionalidade do que são a quantidade de pessoas, né, pretas, pessoas negras e pessoas pardas na nossa população. A gente olha para a psicologia e a gente vê 54%? Geralmente não. Né? Então, é um incômodo que é colocado numa frase, mas que diz muito sobre a nossa categoria também. E a gente precisa se posicionar, entender e refletir sobre o que está sendo dito ali, com palavras, mas aquilo que também não está sendo, né, expresso, mas que a gente consegue, né, perceber que esse incômodo diz muito do que é a nossa categoria, né, e sobre tudo que a gente vem falando aqui. E aí, eu queria pedir licença para vocês, né, nós temos 6 minutinhos para poder terminar o nosso encontro. E eu queria convidar a Nayane, né, que ela vai recitar um poema para a gente poder fechar o nosso encontro.
Já de antemão, muito obrigada a todos, todas e todos que participaram desse evento, que contribuíram com suas questões. Muito obrigada a cada uma de vocês que compuseram essa mesa, né? Foi maravilhoso, muito importante cada vez mais a gente discutir todas essas questões, né? Para cada vez mais ir fortalecendo tudo isso na nossa categoria profissional. Nayane, obrigada. Fique à vontade. Está abaixo. Gostaria de agradecer pelo espaço mesmo. E quando a gente fala dessa questão de negro, ao se identificar, isso incomoda muito, porque a gente sabe que o preconceito, além de ser algo enraizado, ele é psicológico também, e essas pessoas precisam ser tratadas. E eu quero ver mais negros, mais negras atuando na psicologia e debater esse espaço que é nosso por direito, se ensino como irmão de cor, como irmão de vivência, porque a periferia, a favela, o negro, ele sangra todo dia só por saber que amanhã talvez ele não tenha oportunidade de continuar no que quer, no que almeja, ou tipo a comida no seu prato ou no prato da sua família. Queria terminar com um poema meu, ele chama Lágrimas. Espero que vocês gostem. Lágrimas escorrem e levam meus sentimentos, de toda a tristeza que eu acumulei com o tempo. Lágrimas escorrem e levam meus sentimentos, de toda a tristeza que eu acumulei com o tempo. Não é fácil entrar, difícil sair. A burguesia que fede aqui, cheiro de porcos fardados, fantasiados para matar. Atriz depois vai perguntando, é traficante, o morador. Esse é mais um que eu tá culpando. Que a cor vermelha seja símbolo, para quem não vê mais o céu estrelado, do meu futuro, antepassado daqueles que já estiveram do lado. E a língua chibata do preconceito, com todas as forças, bate e rasga meu peito. Por isso todo preto é suspeito de ter o sintoma na pele. Sistema que ensina com ferro fere, quem não tem ferro será ferido, e já transformando esse desgosto, meu povo no fundo do poço, servindo mais uma da sua obrigação de estudar, trabalhar e morrer para ser um bom cidadão. Boca aberta que entra mosquitos, boca fechada vocês botam na conta, boca que fala vocês mandam matar, mais uma para apoiar o futuro das crianças, mas estamos na guerra, então mata mais um. Salve presente Maria L. Franco, mais uma vez aqui só para ser franco, a vida por esse sistema é branco. Muito obrigada. A gente que agradece, Nayane, obrigada. Obrigada por, né, fechar esse encontro com tanta potência. Gente, tem mais uns minutinhos. Alguma de vocês da mesa quer, né, se despedir? Fica à vontade. Obrigada, gente. Muito obrigada por conhecer vocês, por me inspirar em vocês todas, do início ao fim. Muito obrigada por tudo. Nayane, muito obrigada. Estou de novo aqui emocionada. Obrigada, gente. Também agradeço muito o espaço, foi um feliz encontro e que esses felizes encontros possam acontecer também em outros lugares. Então, obrigada a todas e todos e até lá. Gente, essa psicologia é muito bonita, porque olha o que ela propõe pra gente, olha o que é lindo poder viver isso, sabe? Poder saber que tem pessoas que estão aí na luta, que estão construindo uma psicologia mais, né, mais igual, mais justa, e isso dá um fôlego tão grande pra gente, porque a gente sabe o tanto que essa luta não é fácil. Eu só tenho a agradecer por ter escutado vocês, maravilhosas, né, e por ter podido falar um pouquinho também aqui hoje. Muito obrigada, né, gente? Até breve, tá bom? Até. Gente, em nome, né, do nosso CRP, eu quero agradecer a todos vocês, a todos que participaram, e já de antemão parabenizá-los, né? Nossos profissionais, os estudantes que estão aqui presentes, né? Feliz dia do psicólogo e do psicólogo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada por esse encontro tão potente e espero que a gente se veja em breve. É isso. Um beijo.